fazer o balanço do ano. Junto com as festas tradicionais da época, há um outro lado que ganha pouco destaque, mas que é a realidade para milhares de pessoas. Afinal, nem todo mundo tem o que comemorar. As imagens que você vê são só um resumo de como foi o ano de 2024. Em muitos lares do Brasil, por exemplo, não há boas lembranças. Haja vista o grande número de divórcios desse ano, feminicídios e agressões. Eu sobrevivi por pouco. Mais um pouco ele ia me matar e ele falou que ele ia me matar. Esta é Maíra Gonçalves. A jovem está com o rosto desfigurado. Ela chora lembrando os momentos de pânico que passou ao lado do ex-namorado Henrique, que é lutador de jiu-jitsu. Durante a agressão, ele chegou a arrastá-la para um cemitério clandestino. Que eu tava decidida, eu falei, eu não quero mais ficar com você. Acabou, ele cavou a cova. Na tua frente? Na minha frente, com a pá, ele ficava passando a pá na minha cabeça, assim. Ele falava, você quer morrer de traumatismo craniano ou você quer morrer afogada na piscina, porque daqui hoje você não sai. Maíra, que já foi Miss, diz que no início tudo eram flores. Eles ficaram juntos por 1 ano e meio, até Henrique revelar uma face cruel. As câmeras mostram o momento da agressão, em que a jovem é atacada dentro de casa. O homem tinha ciúme até do próprio pai, com a então namorada. Ele criava na cabeça dele que nós estávamos... Qualquer pessoa, até amiga minha, ele tinha um ciúmes. Ter ciúme do próprio pai e ameaçar matá-lo. Ameaçar matá-lo. Eu não podia ter amizade. Eu não podia conversar com as minhas amigas. Ele excluía, ele bloqueava no meu celular. Ele é lutador, ele faz mais de 15 anos, entendeu? Ele se aproveitou disso, ele me deu um golpe, um mata-leão. Eu perdi o estado de consciência, eu comecei a ver tudo preto e ali eu achei que eu ia morrer. As agressões que Maíra sofreu aconteciam também em frente à filha de 7 anos, que está traumatizada. Ontem eu tava pintando a unha dela, tava conversando com ela, eu falei... Meu Deus do céu, o que ela ia fazer sem eu? E ela falou pra mim, mãe, ela tem 7 anos, mãe, eu tô triste, eu tô preocupada, eu tô com medo que você morra, eu tô com medo que o Henrique te mate. Na escola, ela falou pra mim que na hora do intervalo dela, ela começou a chorar porque ela lembrou de mim machucada. E ela falou pro professor dela, a minha infância tá sendo muito difícil. Ela foi conversar com o professor, olha o que ele gerou na minha vida, na minha família. Isso eu não vou esquecer. Que adoece a sua alma, adoece você. Não é só você, há mais pessoas à sua volta, entendeu? Não é algo isolado, entendeu? Ele acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. A frase dita em momento de desespero não é à toa. Embora Henrique tenha sido preso, a jovem é só um dos milhares de exemplos no país. Relacionamentos infelizes, brigas e desentendimentos que deixam marcas no corpo e na alma. O 05 só para dar acesso ao senhor? O trauma fica tanto fisicamente quanto emocionalmente. Este caso aconteceu neste mês de dezembro, período que se fala de paz, amor e perdão. As pesquisas comprovam de que esse período de festas é de alerta nas estradas e vias das cidades. Os números desse ano ainda não serão divulgados, mas é certo dizer que o período que deveria ser de reflexão muitas vezes dá espaço aos excessos e bebedeiras. O resultado? Para você ter ideia, os números são sempre atualizados nessa época. No final do ano passado, houve aumento tanto no número de acidentes quanto no de vítimas fatais e não fatais em relação a 2022. Enquanto as estradas são um alerta para todos, o fim do ano traz também uma outra situação que mexe com a vida das pessoas. É tempo de comprar, de presentear, de ir a lojas e shoppings. Opa, melhor colocar um freio nessa corrida, não acha? Para muitos que nada, o negócio é comprar.
Propagandas e atrativos não faltam. Este ano, por exemplo, a Black Friday alcançou o maior faturamento dos últimos 4 anos no Brasil. O comércio de eletrônico registrou cerca de 8 bilhões de reais em vendas, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Mas quase sempre consumidores passam dos limites. Eu gosto de comprar roupa, sapato, colar, pulseira, anel, essas coisas. Esse final de ano, então, eu vi o meu dinheiro indo só nas compras. Sim, a maioria das vezes é por impulso, né? Acho que sim. E já é preocupante, já. Adoro gastar, inclusive se eu pudesse gastar o salário todo eu gastava, mas eu acho super importante a gente ter esse equilíbrio entre as contas e o que a gente pode de fato gastar. Acho isso super importante. Essa pessoa que não quer mostrar o rosto já passou necessidade por causa das compras de final de ano. Contas básicas como energia e água ficavam para depois. Principalmente na Black Friday é o momento que eu mais me endivido justamente por isso, né? A questão, o preço baixo, aí vai comprando, quando vai ver já tá um valor exorbitante, assim. Todo ano é assim? Todos os anos. A opção para pagar os débitos foi recorrer a empréstimos com amigos. Eles acham que eu vou pagar e eu acabo não pagando, então isso gera conflito, né? Eles ficam no prejuízo, então muitos se afastam. Emerson tem vários cartões de crédito e uma infinidade de opções para gastar. Mas por causa de toda a facilidade, promoções, preços atrativos, parcelamentos a perder de vista, ele entrou em um problemão. Não consegue pagar o que deve e as cobranças não param. Quando eles me ligam para parcelar, eles querem que eu parcelo em 24 vezes de 250. Como eu vou pagar 20 vezes de cada um cartão desse aqui? Também não dá para pagar. O fim do ano chegou e com ele a reflexão sobre os meses que ficaram para trás. Para muitos brasileiros, 2024 foi marcado por dificuldades financeiras. Além das dificuldades econômicas, tragédias também marcaram o ano. Agora, às vésperas de um novo ano, fica a pergunta: o que esperar de 2025? Será um ano de superação ou mais desafios? Você está preparado? Que Deus ilumine e abençoe a sua vida de forma poderosa. Começa agora o programa Virada da Família. Estamos ao vivo e nós queremos falar diretamente com você, que teve um ano de 2024 muito difícil e as suas expectativas para o próximo ano não são nada favoráveis, não são boas, até mesmo porque você está aí agora, endividado. Como nós vimos o caso deste senhor, muitas pessoas tiveram um ano de violência, onde pensavam que iam ser realizados. Felizes, completos, hoje estão frustrados, com marcas no corpo, com marcas na alma, a dor e o desespero. É por isso que nós estamos aqui, para dar oportunidade para você recomeçar. Aqui nos estúdios eu tenho uma família. A dona Norma está conosco, como também dona Elizabeth, dona Elaine, que vão contar como tem sido os 30 anos que já têm participado e têm passado a vigília da virada na presença de Deus. E se você está agora aflito, desesperado e diz assim: o meu ano não foi nada bom, eu estou aqui agora chorando, desesperado, desempregado, aflito, fui traído, fui enganado, estou depressivo, eu quero deixar já à sua disposição a central de atendimento, que é 24 horas, que você pode ligar neste exato momento. Temos pessoas capacitadas para poder lhe ajudar. Você pode ligar no telefone operadora 11 3573 3535, ou então pode mandar também um WhatsApp aqui no programa, que é operadora 11 3573 3500, tá bem? Vamos estar à sua disposição, tanto para que você possa contar aquilo que tem acontecido, que tem sucedido na sua vida, como também você pode até dar o seu testemunho, falando: esse ano eu venci, eu comecei com Deus e estou muito bem, estou realizado e feliz. Como é o caso aqui da família que está conosco, vamos começar com a dona Norma. Dona Norma, obrigado por ter vindo no programa, a família.
E conte pra gente como que era a sua vida antes de chegar até a Igreja Universal. Eu cheguei na Igreja Universal com muita dor, né? Cheguei com depressão e desejo de suicídio. Saí de casa 3 vezes para acabar com a minha vida. Isso, ela já era casada? Já era casada e já tinha elas. Já tinha as filhas? Já. Então, deduzo que o casamento não estava bem, que nada estava indo bem para a senhora e teve esse pensamento de acabar com tudo. Sim. E como que a senhora ficou sabendo do trabalho da Igreja Universal? Foi no último dia que saí de casa preparada para acabar com a minha vida. E dentro do ônibus eu encontrei com a minha mãe. E aí, dali, ela me convidou para a gente sair, né? E eu pensei, na presença dela eu não poderia fazer o que eu ia fazer. Aí eu comecei a chorar dentro do ônibus. Aí uma moça estava sentada, olhou para mim e perguntou, você está com um problema? E até fui grossa com ela ali, né? E aí ela começou a conversar com a minha mãe, eu virei o rosto lá para o outro lado, ela começou a conversar com a minha mãe, falou para ela, olha, a minha vida era assim, assim, e contou a situação dela e que a vida dela tinha mudado na igreja, né? Aí ela deu o endereço da igreja e pediu para a gente ir lá. E eu fui, e ali o pastor conversou comigo, me orientou, eu comecei a fazer as correntes, né? Mas mudou mesmo depois que comecei a participar da virada do ano com a minha família. Ah, foi. A senhora foi a primeira a chegar. Fui a primeira a chegar. Problemas no casamento, também tinha problemas de saúde, né? Constatado. Querendo morrer, uma depressão, na verdade, muito grande. Cada ano pior, né? Não tinha um ano melhor. Eu creio que cada ano que passava apertava mais. Eu não sei se essas tentativas de suicídio foram todas no mesmo ano ou se foi assim um intervalo maior de tempo? Eu posso dizer que foi no mesmo ano. Mesmo ano? Foi, porque foi depois que me levaram no Espiritismo, dizendo que a minha vida ia mudar. E depois disso, aí foi que veio o desejo de acabar com a minha vida. Quer dizer, não mudou a sua vida e alguma coisa aconteceu que só levou a senhora a pensar em acabar com tudo. E é importante isso, você que está agora acompanhando e diz assim, eu quero acabar com a minha vida. Eu não aguento mais. Nós estamos aqui ao vivo para poder lhe ajudar. Você quer se matar, está pensando em se cortar, em tomar vários comprimidos, já pegou uma corda, está pensando em se enforcar, eu não sei. Você já até disse, para o próximo ano eu não vou passar. Olha o caso dela. Ela queria acabar com a vida. Naquele dia, Deus enviou uma pessoa e elas tomaram uma decisão de ir. Elas foram. Dona Norma está aqui. A senhora, ao invés de acabar com a vida, fez a escolha certa, acabou com o problema, né? Acabei com o problema. Quando chegou na igreja, começou a participar, que a senhora mencionou, começou a mudar a sua situação. Começou a mudar. Dali em diante, o primeiro dia que saí da igreja, já saí outra pessoa. A minha mãe até olhou para mim e disse, e aí, o que é que você está se sentindo? Está melhor? Eu disse, né? Eu balancei com os ombros assim e falei para ela que está tudo bem, né? Mas ali comecei a fazer as correntes, comecei a fazer e a minha fé foi se acendendo, né? E aí, sempre que eu saía da igreja, eu digo, vai mudar, vai mudar, vai mudar, né? E foi daí que Deus começou transformando. Eu fumava, né? Já parei de fumar e foi mudando a cada dia, a cada momento. A gente passava, a senhora ia evoluindo, né? E as suas filhas estão aqui, tanto a Elizabeth como a Elaine, e eu creio que elas também viram a diferença na vida da senhora. Pode falar, Elizabeth, chegaram a perceber essa diferença na vossa mãe? Com certeza, bispo. A diferença era absurda, né? Vocês tinham quantos anos nessa época? Olha, eu era pequena, eu devia ter entre meus 9 e 10 anos. Já conseguia ver que a mãe estava diferente. Sim, sim. E assim, ela veio com depressão para a igreja, né? E assim, a gente não sabia, mas todos nós tínhamos também.
Ah, era? De criança, a gente já tinha essa depressão. Então quer dizer que essa casa que está aqui agora, que, claro, representando a família que é grande, todas tinham tristeza e depressão. Sim. No seu caso também? Como que era? Eu, por ser a primeira, então eu acompanhei muito mais, né? E, assim, a minha mãe não via, mas a gente já tinha depressão. Eu tinha o desejo de suicídio também. Quer dizer, aquilo que tinha na senhora Norma também tinha agora na senhora. Sim, senhor. Eu cheguei a ir até a linha do metrô para me jogar, mas quando cheguei lá não tive coragem. Era assim, e quando a minha mãe começou a ir para a igreja, a mudança dela foi assim muito forte. Então ela começou a ser mãe presente, porque minha mãe ela só vivia andando pela rua para ver se passava aquela angústia. E quando ela começou a ser mãe da gente, começou a ficar mais perto da gente, a gente ficou: mãe, eu também quero ir aonde a senhora está indo. Quer dizer, começou a trazer para vocês um desejo de mudança, de transformação também. São quantas irmãs? A gente somos em 5. 5 irmãs. Quer dizer, todas viviam também infelizes. O que tinha na mãe, é uma maldição hereditária que a gente chama, né, dona Norma? Sim. Passava para as filhas. E todas elas tristes. E a senhora vê a dona Elane falando que tinha vontade também de morrer, que era a mais velha, né, no caso a primeira. E, quer dizer, isso que a senhora tinha também passava para ela. E assim, eu via a minha mãe sofrendo e eu achava assim que o sofrimento dela era porque a gente existia. Então, por isso que eu tinha o desejo de suicídio, porque eu achava que minha mãe chorava porque eu tinha nascido. Porque era um peso para ela. Exatamente. E eu escutava isso de alguns parentes. Sua mãe é assim porque você nasceu. Então, por isso eu falei assim, então se eu não existisse, a minha mãe ia ser feliz. Olha só, né? A que ponto chega uma pessoa. E o pior são os comentários, né? As pessoas chegarem a falar isso: a sua mãe está mal porque você nasceu, quer dizer, você é um peso para a família, não tinha que ter nascido, em outras palavras. Então a pessoa vive ouvindo isso, pensa que nunca vai ser realizada ou feliz. Quando foi que chegou na igreja? Foi a primeira das irmãs ou foram juntas também? A gente chegou juntas. Assim que a gente viu a mudança dela, a gente já sentiu o desejo de ir também, porque a gente tinha um vazio muito grande na alma. Uhum. Naquele momento a gente não sabia o que era, mas era uma dor. E a gente queria sorrir igual minha mãe estava sorrindo. Então, quer dizer que então que ela estava sorrindo já em casa? Em casa ela já estava sorrindo. Já estava diferente? Já estava diferente. Era notório isso, dona Elizabeth? Sim, bispo. Era notória. Foi, assim, a mudança foi absurda, como eu falo, né? E assim, a depressão que havia nela existia na gente. E eu, por exemplo, né? Vou falar um pouco de mim. Eu, por exemplo, eu tinha pesadelos todas as noites. Eu acordava todas as noites gritando. Acho que numa dessas noites, eu acordei com a minha mãe me sacudindo assim para me acordar, eu gritando. Era um tormento muito grande. Eu era atormentada todas as noites. Dona Norma, sua família, então, desculpa a expressão, era um tormento muito grande, né? Não era um lar, era um lugar que podemos considerar muito difícil de conviver. A senhora estava mal, as filhas também, tudo estava mal, o casamento mal, a saúde mal. Não tinha nada aí que estava bem? Não tinha nada que ali... Eu passava uma semana bem e a outra mal. Eu cheguei na igreja, eu posso dizer, perturbada, porque eu via o mal diante de mim, né? Então, elas vendo essa situação, para elas devia ser muito difícil, por elas ser criança, né? Uhum. Elas não entendiam aquilo. Eu também não entendia. Só não conseguia ser mãe, né? Não conseguia. Foi o que elas falaram. Quando perceberam que a senhora passou a ser uma mãe presente, que estava sorrindo, a senhora não sorria. Então, a senhora passou a sorrir, uma mãe presente, elas falaram assim: não, aconteceu alguma coisa com a mãe, vamos buscar esse mesmo Deus que ela está buscando. E aí começou a história de vocês, né? Porque a gente está falando aqui o lado negativo, os problemas, as situações, realmente foram muitas coisas e daria um livro. Se fosse contar de cada uma, de cada filha, daria muita coisa. Mas a senhora mencionou anteriormente que mudou tudo quando a família entrou na presença de Deus, numa vigília como essa que vamos ter amanhã, né? A vigília da virada. Toda a família
participou. A partir daí, o que aconteceu dentro dessa casa, como está essa família hoje, 30 anos já vivendo essa fé, como que está? Com certeza. O pastor sempre me convidava para passar, né, a virada. E eu dizia, não vou deixar minha família para passar na igreja, né? Eu já fico muito tempo, então eu achava que mais a virada, até no dia que decidi. Fui até a igreja, o pastor até insistiu para mim ficar. Eu falei que não, que eu ia para casa. Quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém. Estava tudo escuro. Aí eu digo, mas se eu não ter ficado na igreja, né? Aí no outro ano eu digo, agora eu não perco mais. A senhora sozinha naquele ano? Passei sozinha. Aí eu digo, quando foi no ano seguinte, eu digo, agora eu não perco mais. Aí comecei a passar. E de lá para cá só tem alegria, né? Só alegria. Não tem outra coisa a dizer. Sem Jesus a gente não somos nada. Quer dizer, hoje está aqui, viva e quer viver. E quero viver. Não tem mais vício, não tem mais depressão. A família que era amaldiçoada hoje é uma bênção, né? Através da senhora, hoje, não sei nem se dá para contar quantos familiares já tem, né, também buscando a Deus. Não cabe todos também aqui no estúdio agora, mas mais ou menos quantos familiares? Vocês têm uma ideia? Mais de 20 familiares. Com certeza. Mais de 20 pessoas da família que viram o testemunho da senhora inicialmente e que foram vindo e participando. Vamos então falar com a Elizabeth para concluir. Nesse caso, depois também começou a participar, mudou também, né? Foi liberta, como que está? Hoje eu falo que eu durmo igual uma criança, só que não era igual a criança que eu era, né? Hoje é uma bênção. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu não existo sem Jesus. Quer dizer que é uma outra vida também. Exatamente. E a senhora? Hoje eu não tenho mais vontade de morrer. A nossa família agora é só na presença de Deus, né? E a melhor escolha que a minha mãe fez foi ter apresentado essa fé para nós. Hoje eu criei meus filhos na presença de Deus, todos casados na presença de Deus. Então, tem um filho que serve a Deus também. Exatamente. Né? Tem um. Está na obra de Deus, está na obra. Pastor. Está lá em Pernambuco. Em Pernambuco, fazendo a obra de Deus. Olha só que bacana. Quer dizer, e a família buscando a Deus. Eu vejo esse brilho no olhar de vocês. Vocês têm como focar aqui nas três? Esse brilho no olhar é o Espírito Santo, né? As três têm o Espírito Santo. Exatamente. E detalhe, bispo, as fotos do passado, a gente eram novas, mas parecia velhas, assim, porque não sorria. A gente tudo novinha, aquelas cara amarradas, triste, a gente vê no olhar, né? E eu falo assim para minha mãe assim que a gente procurava até cor para passar ano, que achava que a cor ia trazer aquela paz. Se colocasse roupa branca ia ter paz. Se colocasse o verde ia trazer aquela paz também. A gente sempre usava cores bem claras. Exatamente. Se colocasse amarelo era prosperidade. Exatamente. O vermelho era para a vida sentimental. A gente não... E hoje a gente não precisa de cor, né? A gente precisa de Deus. Exatamente. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar a falar com vocês. E é importante isso. Eu queria mencionar para você que acompanha agora e diz assim, será que para mim também tem jeito? Claro que tem, se fizer o que elas fizeram. Nós vamos tratar aqui também de conversar com algumas pessoas. Daqui a pouco eu vou conversar com o bispo José Luiz, que vai estar na escadaria da nossa Catedral da João Dias, o Templo dos Maiores Milagres, e você vai saber mais histórias de pessoas que também estão vencendo. Mas se você diz assim, eu estou aqui aflito, estou desesperado, não consigo sorrir como vocês estão sorrindo aí agora, o que eu faço? Faço o que elas estão fazendo. Eu vou trazer mais histórias de pessoas que já passaram a virada conosco e esse ano a expectativa também é grande, porque amanhã é o grande dia. Vamos acompanhar, eu já volto. Juntamente com minha família, a gente passa sempre a virada do ano na presença de Deus, porque a gente acha e tem isso como uma prioridade, né? Há anos atrás a gente passava
juntos em casa ou então em algum outro local, iniciava um ano de uma forma e começava já uma semana depois com brigas, com discussões, com problemas. Então, quando a gente conheceu o Senhor Jesus e teve a oportunidade de passar uma virada de ano na presença dele, foi algo extraordinário. E de lá para cá, nunca mais a gente deixou de participar. Eu gostaria de fazer um convite para as pessoas que nunca vieram, né? E sempre passam ano novo com familiares, né, nas festas, e que venham conhecer, fazer um desafio. Venha conhecer, venha fazer esse ano novo diferente. Traga a sua família, né? Se não quiser, venha sozinho, mas venha. Venha e conheça o que Deus tem para proporcionar na sua vida. Assim como proporcionou na vida da minha família, na minha vida, né? E continua proporcionando, venha porque não vai se arrepender. Você vai vir a primeira vez e não vai querer deixar de vir nunca mais. Assim como foi comigo, vai ser com um de vocês também. Aqui fica o convite especial. Terça-feira, dia 31 de dezembro, às 22 horas, com a apresentação do Templo in Concert, na Esplanada. Às 21 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A entrada do santuário, amplo estacionamento e escola bíblica infantil são totalmente gratuitos. Chegue cedo. Aqui o Ano Novo não é apenas uma data, mas um recomeço guiado por Deus. De repente você é uma pessoa que tem planos já para esta vigília da virada. Mas eu tenho fé de olhar para você e dizer o seguinte: cancele todos os seus planos, porque não existe plano maior do que o de Deus para se realizar na sua vida e fazer que seja o melhor ano da sua história. Crê nisso? Se você crê, faça a sua parte. Eu queria aproveitar a oportunidade que estamos aqui com a família. Que conselho daria agora para aqueles que estão acompanhando? Porque é um desafio de fé. Quem crê e estiver conosco vai mudar essa situação. Vai, porque foi a melhor escolha que a gente fizemos. Então, quem está aí, eu faço o convite para amanhã passar a virada do ano junto com a gente. Que conselho também daria, Elizabeth? Eu também aconselho você que nunca passou a virada do ano, venha passar com a gente, porque o Senhor Jesus tem um plano maior para a sua vida. É isso mesmo. Dona Norma, para finalizar. É o mesmo, eu faço o convite para quem está nos assistindo e venha passar a virada conosco, porque só tem bênção para você receber, porque Deus é fiel. O que Ele fez na minha vida e da minha família fará na sua. É isso mesmo. Bom, resta agradecer, obrigado por estar conosco aqui nos estúdios, dando testemunho, que Deus abençoe cada vez mais, e vamos estar juntos nessa vigília da virada em Cotia, né? Que nós vamos lutar para que todos aqueles que cheguem venham ter essa mesma vida que hoje as senhoras têm. Deus abençoe cada vez mais. Agora, eu quero ir com o bispo José Luiz, que está na escadaria da nossa catedral, aqui do Templo dos Maiores Milagres. Bispo José Luiz, é com o senhor. Bispo José, que Deus abençoe a todos que estão vendo essa programação, que Deus abençoe também a família que acabou de dar esse testemunho aí nos nossos estúdios. Eu estou aqui na escadaria da nossa catedral aqui, da João Dias. Inclusive, Bispo José, também trazendo aqui uma família abençoada. Claro, eu estou com um casal, mas que vai falar sobre a família também. Esse casal que hoje está bem, mas que no início de tudo não estava bem. O seu Carlos está comigo aqui, inclusive, ele veio de uma vida perdida, vamos dizer assim, mas foi achado. Não é isso, seu Carlos? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, sim, senhor. Hoje, né? Hoje sim, hoje graças a Deus, todo mundo bem, a família bem. Mas nem sempre foi assim. A gente chegou tendo uma família desestruturada, começando mesmo por mim, né? Eu fui criado numa família dividida, desunida e também envolvida com a criminalidade. Então isso trouxe uma bagagem muito pesada para mim. Então eu via muito sofrimento e perdi muitos familiares no crime, né? Perdi o meu tio, que era minha figura paterna, porque eu não fui criado com meu pai, por causa da separação do meu pai e da minha mãe. Perdi também a minha mãe na criminalidade, por causa de
guerra de tráfico. E não foi diferente comigo, eu acabei me envolvendo também com a criminalidade, acabei criando um temperamento muito difícil de lidar, uma pessoa muito nervosa, muito descontrolada, que lá na frente acabou trazendo mais problemas ainda com os meus relacionamentos, né? Começando até mesmo com a minha esposa, porque eu era uma pessoa que tinha um ciúmes doentio, um ciúme descontrolado, agredia ela de forma verbal, mas também de forma física. Era um inferno. A minha família era totalmente desestruturada, não só antes como depois que eu conheci a minha esposa. E foi assim que a gente chegou nas reuniões na Igreja Universal. Por um convite da minha sogra, que já frequentava a Igreja Universal, ela fez esse convite para nós, e também pelo convite da minha esposa, porque a minha esposa falou bem assim que eu não aguento mais essa vida, eu quero mudar. E ela conhecia o trabalho da Igreja Universal e juntamente com a minha sogra fez o convite para que a gente viesse participar. Agora, seu Carlos, só uma perguntinha. O senhor disse que o senhor perdeu pai, perdeu mãe, tudo para criminalidade. O senhor também tinha outros irmãos, tinha outros familiares envolvidos também na criminalidade? Então, eu era o mais velho, então os outros eram mais novos, não. Só que depois, passou o tempo, as minhas irmãs foram crescendo e também foram se envolvendo também. Infelizmente, hoje eu tenho até mesmo uma irmã que infelizmente está no vício, né? Eu tenho uma outra irmã que tem um relacionamento também conturbado, envolvido com a criminalidade, mas graças a Deus essa maldição na minha vida foi quebrada. Na sua foi quebrada, né? E é isso que nós temos lutado para o povo que está nos ouvindo agora. Como ele falou, foi quebrado esse vínculo com a criminalidade, com a vida errada que ele vivia. Mas ele ainda tem familiares ainda envolvidos nessa vida passada, não é isso? E o senhor acabou de dizer que a sua esposa chegou na sua vida depois, então, do seu envolvimento. Sim, senhor. Nem sempre foi assim, né? Chegou um certo momento que eu tinha parado com a criminalidade, só que para mim até mesmo me envolver com um relacionamento e constituir uma família, que era o sonho que eu tinha. Eu tinha um sonho de ter uma família, mas mesmo assim veio do passado um processo que eu acabei sendo preso. Veio um processo que eu acabei sendo preso e ela começou a me visitar na cadeia. Então, essa bagagem, eu ainda não tinha vindo para a fé, né? E essa bagagem minha acabou afetando também a vida dela. Mesmo ela, quando me conheceu, eu não estava atuando na criminalidade. Quando ela conheceu o senhor, então eu vou falar com ela um pouquinho, para ela contar um pouquinho a história. Passa só para o lado dele aqui, por favor. A senhora Letícia, né? Isso, bispo. Tudo bem agora, né? Tudo bem agora, Mas, como o seu cara acabou de contar, não era nada bem, né? Não, na verdade, nós sofremos muito no casamento. Como ele falou, né? Ele tinha essa bagagem. E eu acabei sofrendo com tudo isso. Até que um dia eu falei que queria dar um basta, porque eu não tinha nascido para sofrer dessa forma, né? Minha mãe tinha me dado uma outra criação. E um dia eu falei para ele, Carlos, eu não aguento mais viver dessa forma, com essas brigas. Ele era muito ciumento, muito descontrolado. E isso tudo me causava muito mal. E foi aí que eu falei para ele, eu falei, olha, se for para continuar desse jeito, eu não quero mais, senão, só tem uma coisa, a minha mãe já apresentou a fé para mim, né? Desde pequeno eu já ia na igreja, acabei me afastando e falei para ele, se você quiser ir comigo, nós vamos para a igreja. É o único lugar que eu sei que pode mudar a nossa história, é o Deus que eu conheci na Igreja Universal. E isso a senhora passou para ele? Sim, foi aí que ele começou a ir para a igreja comigo, né? E aí a gente começou uma nova história de lutas, de dificuldades, porque ele foi preso. Aí eu comecei de um processo que ele foi condenado à revelia e eu comecei a visitá-lo na cadeia. Fiquei 4 meses visitando ele. Mas assim, foi uma luta que trouxe muitos benefícios, porque lá dentro também ele começou a se afirmar com Deus. Quando ele saiu, ele já se batizou. Nós dois nos batizamos juntos. E ali nós começamos um novo processo de história, né? Fomos lutar pelo nosso casamento, pela nossa vida espiritual. E hoje, graças a Deus, nós estamos mudados. Agora, senhora Letícia, ele veio do mundo do crime. A senhora conheceu toda essa dificuldade. Agora, a senhora disse que não foi sempre bem o casal. Como era a vida de vocês no geral? Família,
economicamente? Como que era a vida de vocês? A nossa vida, na verdade, era totalmente ruim, destruída. O casamento era um fracasso, a nossa vida financeira era um fracasso, né? Porque ele era motoboy, ganhava super pouco, eu também, uma balconista, também ganhava super pouco. Então, assim, a nossa vida, né, não tinha muito conhecimento da fé, principalmente ele. Então, para explicar tudo isso para ele, muito complicado. Mas foi assim que a gente chegou e daí a gente começou a entender a fé, né? Então, com isso que a gente começou a lutar, tanto pela vida espiritual, quanto pela vida financeira e pela vida sentimental. E hoje é totalmente restituído todas as áreas. Quer dizer que os dois juntos na igreja, não é isso? Não foi, no caso, separação, os dois juntos na igreja. E ele disse que também, na parte que ele falou, que foi a sogra dele, a sua mãe, que começou a frequentar a igreja primeiro. Isso mesmo, minha mãe já frequenta a igreja há muitos anos. Ela me apresentou essa fé lá atrás, né, quando eu era bem novinha. E depois eu trouxe ele. Hoje, através da minha mãe, vem eu, minha irmã, o meu irmão, os meus cunhados, minha filha, o meu genro, o meu sobrinho. Então, hoje a gente está em uma família bem grande. Aproximadamente quantos? Umas 11 pessoas hoje que estão na fé, graças à fé da minha mãe, que lá atrás teve coragem de lutar, né? Hoje os dois aqui dando testemunho, mas hoje são 11 na casa de Deus. Hoje são 11 pessoas e nós já estamos nos preparando para passar a virada de ano na igreja, que hoje para a gente é um privilégio, né? Nós não viajamos nessa época, nós não fazemos nada, todo mundo combina e nós vamos para a casa do Senhor Jesus agradecer por toda essa família na fé hoje. Daqui a pouquinho eu quero voltar aqui com a senhora Letícia e também com o senhor Carlos, porque eles vão falar um pouquinho mais da vida deles hoje, como é que eles estão. Ela falou que agora em todas as áreas da vida deles está totalmente reconstruídas. Então eu quero voltar daqui a pouquinho com eles. Vamos agora a essa chamada, eu já volto com eles. Vamos então à chamada e já vamos retornar, porque sabemos que o poder de Deus que agiu na Letícia, no Sr. Carlos, também pode agir na sua vida. Vamos ao intervalo, já voltamos. Saúde, amor, prosperidade são algumas das coisas que mais se deseja na virada do ano. Coisas que ninguém pode garantir ou controlar. Mas ainda que você alcance tudo isso, o que adianta o próximo ano ser bom para você, mas não ser bom para sua família? Neste mundo ninguém está isolado. O que acontece com seus entes queridos, de bom ou de ruim, também afeta você. Um novo ano se aproxima. Venha colocar o seu ano, sua vida e a sua família nas mãos de Deus, em agradecimento, dedicando a Ele os primeiros minutos de 2025 e o controle sobre a sua vida neste novo ano. Prepare-se para a virada da família na vigília de Ano Novo. Terça-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas, com a apresentação do Templo in Concert na Esplanada. Chegue cedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal. Bom, em preparação para amanhã, um grande dia. E se você é aquela pessoa que agora acompanhando se identifica, você diz assim, é tudo o que eu preciso, porque até então eu só sofri, só gemi de dor, todos os dias é a mesma coisa, é a mesmice, é a rotina, é sofrimento atrás de sofrimento. Mas vamos provar, mais uma vez aqui no programa, que existe uma saída. Eu quero colocar à sua disposição a central de atendimento, pode ligar, enviar sua mensagem. Várias pessoas já estão enviando também. Eu vou colocar para você as pessoas que participaram conosco, estão comentando que elas tiveram um ano totalmente diferente, como a Cláudia. Ela vai contar para você agora que ela venceu. Vamos ouvir esse relato da Cláudia e também do Sr. Carlos, para saber o que eles têm a dizer depois que participaram da vigília da virada.
Olá, bispo, meu nome é Cláudia, eu sou jornalista, frequento a catedral em Cotia, né, da Igreja Universal, e o ano de 2024 eu entrei na presença do Senhor Jesus, participando da Vigília da Virada, e internalizei a palavra que veio do altar, de que esse seria o melhor ano da minha vida. E vivi isso os 365 dias do ano. Então eu faço um convite a você que está aí assistindo para vir, ouvir e obedecer e passar esses minutos na presença do Senhor, porque o ano de 2025 vai ser uma bênção. Olá, meu nome é Carlos Eduardo, sou empresário, sou aqui da Catedral de Cotia e quero falar para você o que Deus tem feito na minha vida nesse ano de 2024. Deus tem feito coisas maravilhosas, extraordinárias nesse ano. A palavra que saiu do altar e que ela fez efeito na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira. Todos os projetos, tudo que saiu do altar, direcionado por Deus, pelo homem de Deus. E eu faço um desafio para você. Você que quer passar com a sua família, traga em qualquer uma das igrejas ou catedrais da Igreja Universal e venha passar com a sua família um ano novo, em 2025, na presença de Deus. Olha, se para eles foi o melhor ano de suas vidas, por que não para você? Eu quero colocar agora o texto sagrado. Olha só o que está escrito, Deuteronômio 28, versículo 6, quando diz: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Por que você vai ser bendito ao sair? Mesmo que você diga assim, tudo deu errado esse ano, para mim não foi como eu gostaria, não é aquilo que eu imaginava que fosse, como que eu vou ser abençoado ao sair? Porque você está acompanhando agora o programa. Olha só quantas oportunidades Deus está colocando diante de você. Agora, quando você aproveita esta bênção e diz, não, vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou sair da onde eu tenho que sair para chegar até uma Universal e participar. Como você já sabe, nós, em todos os templos da Universal, o início às 22 horas, com exceção no Templo de Salomão, às 21 horas, com um templo em concert, aonde você poderá participar. Sobre isso vou falar mais, porque nós queremos que você tenha um ano como nunca. Seja abençoado ao entrar em 2025. Vamos voltar agora com o Bispo José Luiz, desde a João Dias. Bispo José, eu estou aqui então nas escadarias aqui da Catedral da João Dias, aqui em Santo Amaro, para finalizar aqui o testemunho da senhora Letícia e o seu Carlos. Só Letícia que estava falando que antes não era uma vida boa, uma vida de sucesso, mas hoje está totalmente transformada. Só Letícia, hoje então, com o seu Carlos, outra pessoa. Sim, hoje, graças a Deus, depois de tantas lutas e dificuldades, hoje a gente tem uma vida abençoada. Hoje o meu casamento é um testemunho. Hoje eu tenho a minha família na fé, né? Como minha mãe buscou, hoje está toda a família na igreja. Hoje minha filha também está na igreja, é casada, né? Hoje eu tenho o meu genro. Hoje a nossa vida não só espiritual é uma bênção, mas totalmente financeira, totalmente sentimental. Hoje nós temos uma vida completa, bispo. Graças a Deus, hoje o Carlos, né, de um ex-presidiário, hoje nós somos empresário, né? Hoje nós temos uma empresa com mais de 20 funcionários. E hoje nós estamos aí nessa fé para passar para as pessoas que tem jeito, que tem como ser diferente, porque lá atrás foi um sofrimento, mas hoje é só vitória. Hoje é só vitória. E todos na igreja, inclusive a senhora, o senhor, sua filha, seu genro. O que a senhora tem a falar para essas pessoas que estão vendo a programação? Acredita que pode sim ter uma mudança, porque se a vida do meu marido mudou, que era um ex-presidiário, então hoje a gente pode dar emprego para outras pessoas, hoje a gente tem uma vida abençoada sentimentalmente, hoje o nosso casamento é um testemunho, hoje a nossa família está na fé, então assim, vem para cá, tem como sim ter uma mudança extraordinária, o nosso Deus é um Deus de mudança extraordinária. E a vigília, amanhã? E amanhã a gente já está se preparando sim, para todos estarem na fé. Amanhã a família toda buscando ao Senhor Jesus. A gente aqui, meu irmão lá em Curitiba,
todo mundo buscando na mesma fé, graças ao Senhor Jesus. E o senhor, seu Carlos, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão nos vendo nesse momento? Então, o que eu tenho a dizer é o convite, né? Para que você e sua família venham participar dessa vigília, que vai ser uma transformação. Haverá um antes e um depois dessa vigília. Vai ser transformada a sua vida e a vida do seu familiar também. Aí está então, meu amigo e minha amiga, a vida deles transformada, a de vocês também serão transformadas. Um ano de 2024 está ficando para trás e vai depender de você que está vendo essa programação para que o ano de 2025 venha ser um ano totalmente transformado e abençoado. Nós estamos aqui no Rio Bonito, na zona sul de São Paulo, na Avenida Atlântica, 6.468, aí está a nossa Catedral do Rio Bonito. Essa é a Avenida Atlântica, temos um estacionamento bem amplo para você guardar o seu carro. Venha para a vigília tranquilo, tem espaço para o seu automóvel. Estamos bem próximo ao Larguinho do Rio Bonito, tem uma parada de ônibus a 200 metros e estamos próximo aí da Catedral também do Rio Bonito. Se você se perder, temos uma entrada pelos fundos também, que é a Rua Frederico René de Jaeger, 268. Rua Frederico René de Jaeger, 268, aqui no Rio Bonito. Você está vendo as imagens, lá no finalzinho, o Larguinho do Rio Bonito. Essa é a Avenida Atlântica, termina próximo ao Larguinho do Rio Bonito, e essa é a entrada pelos fundos da nossa catedral. Entrada de carro, entrada de pedestre também, que é a Rua Frederico René de Jaeger, 268. Nessa terça-feira, chega um pouquinho antes, como às 9 mais ou menos, vamos ter algo especial, mas às 10 horas da noite, a nossa vigília, e à 00:01, todos estarão preparados com a Santa Ceia do Senhor Jesus. Aí está o convite a todos vocês. Bispo José, foi um prazer, que Deus abençoe o senhor aí no estúdio, e até o nosso próximo encontro, que Deus abençoe. Também ao senhor e ao casal, nós estamos convictos de que tudo aquilo que Deus fez na vida deles e os que creem que estarão conosco, Deus também fará. Muito obrigado, Bispo José Luiz, Carlos e também Dona Letícia. Bom, agora, depois de tantas histórias, tudo que você tem acompanhado, só falta tomar uma decisão. Tome uma decisão para que você possa ver o agir de Deus. Eu vou agora em Cotia. O Bispo José Luiz vai estar em Rio Bonito, nós estaremos em Cotia. O pastor Tiago está com o seu Hélio, também, que vai contar para você o que tem acontecido ao participar da vigília da virada. Muito bem, Bispo José, nós estamos no salão principal aqui da nossa Catedral em Cotia, e eu tenho aqui comigo o seu Hélio. O seu Hélio, que já está se preparando, se programando para essa vigília da virada de ano. Como que era, seu Hélio, antes de chegar na igreja? Como é que era essa data de festas, essa virada de ano, antes de chegar na igreja? Antes era só de bebida, de farra, algazarra, balada, e no final terminava muitas vezes em briga, confusão, discussão, e também tristeza, mágoa e um vazio que sempre prevalecia. Quer dizer, essas eram as viradas de ano que o senhor tinha antes de chegar na igreja? Exatamente. E agora, qual é a expectativa do senhor? Já vai para quantas vigílias da virada de ano na igreja? 28. 28 anos. 28 anos virando na igreja, terminando o ano com Deus e iniciando um novo ano com Deus. E qual a expectativa para essa virada de ano? É a melhor possível, que a cada ano que eu tenho passado a virada na igreja, é sempre um ano melhor do que o outro. Quer dizer, Deus tem feito coisas a cada ano novas e maiores. Exatamente. A cada virada é tudo novo na minha vida e eu não sinto falta daquelas viradas do passado. Quer dizer, outrora, antigamente, era de brigas, de bebedeira, de noitada, de farra, e terminava com vazio. E hoje termina como? Alegria. Uma alegria completa, paz e só felicidade e alegria. Vai passar sozinho ou com a família? Com a família, na igreja. Tá aí, Bispo José, nós estamos nos preparando para essa grande vigília da virada em família que nós teremos aqui na nossa Catedral em Cotia. É com o senhor aí nos estúdios. Muito obrigado, pastor Tiago, senhor Hélio. E agora você sabe que nós estaremos em Cotia, vou colocar imagens para você, na Rua Rondônia 270, como também como referência a Raposo Tavares, quilômetro 31,5. Nós vamos iniciar às 22 horas, chegue antes para você poder já estacionar o seu veículo.
é grátis o estacionamento, tem lugar para que as crianças possam ficar na hora da reunião e, claro, 00:10 já terminou. Mas o que é importante saber, iremos entrar com Deus e é Deus que vai guiar todos os seus caminhos. E as pessoas têm falado sobre isso. A Isabela agora vai contar para você, também enviou uma mensagem aqui no programa que ela tem participado e que Deus tem abençoado muito a vida dela. Vamos ouvir a Isabela. Olá, meu nome é Isabela, eu faço parte do grupo da FJU e eu queria convidar você para essa vigília da virada nessa terça-feira às 22 horas. Esse foi um ano de muitas bênçãos, foi o ano que eu passei na presença de Deus e Ele tem feito maravilhas na minha vida, mas por eu ter priorizado a Ele. Muitas das vezes esse ano não foi um dos melhores para você, você muitas das vezes passou esse ano de muita luta, de muita guerra, teve doenças na sua família, mas Deus é um Deus de milagres, Deus ele pode mudar a sua vida, mas se você priorizar a Ele, se esse Deus que mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também. Então que Deus abençoe e fica o convite, nessa terça-feira às 22 horas. Está aí, agora todo o FJU convidado também a participar da Vigília da Virada, você que está agora de repente afastado, você é aquela pessoa que diz assim, eu já passei, e quando eu passava a vigília diante de Deus, era tudo diferente. Só que hoje a minha vida já não está mais assim. Eu já não estou mais na presença de Deus, não tenho participado das vigílias, e cada ano que passa eu estou pior. Desculpa falar isso, mas é verdade, é realidade. Até quando você vai viver desta forma? Eu quero trazer mais pessoas falando como tem sido para elas entrar um ano novo na presença de Deus. Eu já volto terminando o programa. Aproveite a sua oportunidade. Deus está colocando diante de você a chance da transformação da sua vida. Nós participamos sempre da Vigília da Virada e pra gente é muito importante, né, amor? Colocar Deus em primeiro lugar, porque conforme vira de um ano para o outro, geralmente as pessoas ela têm aquele sentido, significado de achar que vai ter sorte no mundo e no mundo é completamente diferente. Quando chegar no ano seguinte a pessoa não tem aquela vida que ela deseja e a gente na presença de Deus não. Na presença de Deus A gente aprendeu que o que faz o ano ser perfeito e dar tudo certo é quando você põe Deus em primeiro lugar. E é o que a gente tem feito desde então. Sempre virando o ano na presença para as coisas dar certo, porque não tem como. Sem Deus, nada podemos fazer, né? É o que está escrito. Então, é o que a gente faz e sempre tem dado certo. Porque não tem como dar errado, né? E a Vigília da Virada, ela nos dá essa perspectiva de ter um ano melhor, de ter uma virada na vida. Estamos na expectativa, né, da Vigília da Virada, que vai acontecer esse ano. Pedimos aí vamos buscar para que Deus venha abençoar, né, esse 2025, venha abençoar nossos projetos, abençoar nossa família, pegar a direção, né, tenho certeza que vai ser uma bênção para todos que vão estar participando, assim como para nós também. Eu já passei a virada do ano em vários lugares, em vários ambientes, em festas, com família, mas nenhum deles se compara e passar aqui no Templo de Salomão na presença de Deus. Eu convido você também e sua família para estar junto com a gente nesse dia 31 de dezembro. Terça-feira, às 22 horas, com a apresentação do Templo in Concert, na Esplanada. Às 21 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A entrada do santuário, amplo estacionamento e escola bíblica infantil são totalmente gratuitos. Chegue cedo. Aqui o Ano Novo não é apenas uma data, mas um recomeço guiado por Deus. Grave isso, um recomeço com Deus. Você sabe que nós estamos vivendo a fé da nova vida no Rio Jordão. E por muitas vezes nós vemos na Bíblia este rio se abrindo. É isso mesmo, aconteceu na época de Josué, de Elias, de Eliseu. É um divisor de águas. A vigília para você vai ser um divisor de águas. Cada templo da Universal vai ser um Rio Jordão, onde todos terão a oportunidade de começar esta nova vida. Nós estaremos em Cotia, o Bispo José Luiz em Rio Bonito, e você pode participar em qualquer templo da Universal. Para mais informações, entre no site, que é universal.com.br.
www.localizar, como também você pode ter a referência do Templo de Salomão, onde teremos o Templo em Concert, vai começar a partir das 9 horas da noite. Claro que é importante chegar cedo, a Celso Garcia, 605 no Brás, é bom você já estar com a sua família antes, chegar às 8, 8h30, vai começar às 9 em ponto. Então não deixe passar a oportunidade que Deus está colocando diante de você. E eu creio que tudo vai dar certo, tá bem? Nós vamos ficando por aqui na nossa participação. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde em todos os seus caminhos e que, de fato, tudo aquilo que nós mostramos aqui hoje sirva para você tomar uma atitude, uma decisão para um recomeço. Deus pode fazer novas todas as coisas. Agora só depende de você. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.